Boa noite, pessoal. Vamos dar início à segunda parte aí da aula sobre patologias cirúrgicas do sistema respiratório de equinos. Nessa noite, nós iremos abordar a hemiplegia laringiana, que é uma das afecções aí relativamente frequente da laringe. Antes a gente pegar e abordar esse tema, é interessante vocês relembrarem aí a relação que existe entre o sistema respiratório com os outros sistemas, os componentes aí do sistema respiratório, ok? Então, nessa imagem, nesse corte sagital aqui da cabeça, nós podemos verificar o quê? Aqui, o palato duro, tá? Aqui já começa o palato mole, a relação do palato mole com as cartilagens da laringe e na sequência aqui a traqueia, tá? Então aqui é epiglote, aqui aritenoides, certo? Aqui as cordas vocais nesse ponto. Aqui nós vamos ter a nasofaringe, e aqui nós vamos ter a orofaringe, ok? Então, o que acontece? Quando esse animal ele vai se alimentar, esse alimento, aqui é a língua, tá? Esse alimento ele tem que passar o quê? Vai levantar aqui esse palato mole, vai se fechar as cartilagens da laringe e esse alimento ele vai ter que passar aqui por cima para ir em direção ao esôfago. No esôfago não dá para ver bem aqui nessa foto, justamente porque ele é um órgão muscular colabado. Nesse esquema aqui, a gente tem ideia melhor dessa relação entre o sistema respiratório e o sistema digestório, para a gente entender a importância dessa patologia nessa espécie. Então, aqui mostrando um esquema no qual nós temos a cavidade nasal, né, com a nasofaringe, né, aqui a cavidade oral, aqui esôfago, traqueia, aqui representando as cartilagens da laringe e aqui o palato mole, ok? Epiglote, aqui as aritenoides. O que vai acontecer? Esse esquema mostra o que ocorre quando o animal está respirando, tá? Tem que ter a livre passagem de ar por essas cartilagens, tá? E o que acontece quando esse animal está se alimentando? Tá? Então, à medida que esse animal ele vai se alimentando, o que vai acontecer? Essas cartilagens vão se fechar, o palato mole vai subir e esse alimento vai em direção ao esôfago, para ele não ir em direção a essa traqueia. Caso ele vá em direção à traqueia ou não ocorra a vedação correta dessas cartilagens, o animal pode ter uma pneumonia aspirativa. E aí, ele respirando normal. Aqui um ângulo, um outro ângulo, como ocorre isso. Então, aí o animal respirando, né, a passagem do ar pela cavidade nasal, até chegar o quê? Aqui as cartilagens aritenoides, aqui é a epiglote, e esse ar vai passar em direção aqui à traqueia. Quando o animal vai mastigar, o que acontece? Tem que se fechar essas cartilagens aritenoides, essa epiglote, tá? Essa vedação tem que ser bem feita para que esse alimento ele passe por cima, certo? Isso aqui é a visão no caso da cavidade nasal, mas na visão da cavidade oral, esse alimento ele tem que passar por cima aí do palato mole e por cima dessas cartilagens, justamente para ele não adentrar na traqueia e ele ir direto para onde? Para o esôfago. Mais para frente vocês vão entender qual a importância disso, ok? Para a gente relembrar aí de novo essas questões da anatomia, a gente tem que entender que no cavalo, né, essas cartilagens da laringe existem cartilagens que são ímpar, e aí está a epiglote, a cricoide e a tireoide, tá? E as cartilagens pares, que são a aritenoide, a corniculada e a cuneiforme. Então aqui está a epiglote, aqui está a aritenoide. É importante vocês saberem também a relação desse músculo aqui. Ele vai ser importante para vocês entenderem como é que funciona essa questão
da fisiologia, né, como é que vai ocorrer esse mecanismo aí de abertura, como é que vai funcionar essa aritenoide. Então, o que é que ocorre? Quando esse músculo aqui, que é o chamado cricoaritenoideu dorsal, ele se contrai, o que é que vai acontecer? Essa aritenoide, ela vai se abrir, ok? Então, ou seja, quando esse animal, ele precisa de um volume respiratório maior, que ele precisa de maior quantidade de oxigênio, o que é que vai acontecer? Esse músculo ele vai se contrair, consequentemente fornecendo a abdução das cartilagens aritenoides, ou seja, ela tem que ficar mantida aberta, ok? Quando esse músculo ele está relaxado, o que é que vai acontecer? Essas cartilagens aritenoides, elas vão se fechar. O nome desse músculo é cricoaritenoideu dorsal, e quem inerva ele, responsável pela sua inervação, no caso, vai ser o nervo laringo recorrente. E aí tem o nervo laringo recorrente do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Aqui está outro ângulo mostrando que aqui a cartilagem aritenoide, aqui a corniculada, tá? Isso aqui é um corte. E aqui mostrando a corda vocal e o ventrículo, tá? Então, que quer que não, quando ocorre um desvio do ar aqui, ele movimenta essa corda vocal, por isso que o animal ele pode vir a fazer algum ruído. Okay? Então, aqui outra visão mostrando a relação. Essa daqui é a epiglote, tá? Mostrando a relação da epiglote com a cartilagem aritenoide, né, corniculada aqui, e aqui, nessa relação aqui, as cordas vocais. Então, para a fisiologia do exercício, ela é importante que ocorra o quê? Que ocorra uma livre passagem de ar entre nas narinas, na nasofaringe e na laringe, certo? Por quê? E para que isso ocorra, no cavalo, especificamente, o sistema respiratório ele tem que estar coordenado com o sistema locomotor. Esse vídeo dá para a gente entender bem como é que funciona essa questão da coordenação do sistema respiratório com o sistema locomotor. O que acontece? Quando esse animal ele entra em galope, existe o deslocamento das vísceras em direção ao diafragma, ok? Então, quando ocorre esse deslocamento, ou seja, o animal no momento da inspiração, se essas vísceras elas estiverem deslocadas em direção ao diafragma, vai ocorrer uma pressão ali e esse pulmão ele não vai conseguir se encher completamente de ar. Então, por isso que tem que ser coordenado o movimento, o sistema locomotor com o sistema respiratório. Ou seja, que no momento que esse animal ele está no processo de inspiração, essas vísceras elas devem ser coincidir delas estarem deslocadas para trás. Vou mostrar o vídeo novamente. Tá aí o animal ele vai inspirar. Esse momento da inspiração é quando o animal ele está com os membros todos no ar, certo? E já está fazendo um movimento de retorno para tocar no chão. Quando o animal ele está com esse movimento aí de todos os membros suspensos, o que é que vai acontecer? Ele deve ter um movimento deve fazer a inspiração. No que vai entrar o ar, o que é que vai acontecer? Como as vísceras estão deslocadas para trás, isso vai permitir com que esse pulmão ele se encha de ar com a sua capacidade máxima. Quando esse animal ele volta e toca os membros no chão, o que é que vai acontecer? Essas vísceras elas são deslocadas em direção ao diafragma, ela vai fazer pressão ali no diafragma e vai ajudar esse animal no momento da expiração.
Por isso que, se o animal ele tiver um problema no sistema locomotor, quando ele está no galope, isso pode deixar o quê? Descoordenado a respiração com as passadas. Por isso que esse animal também pode ter perda de desempenho, não somente por causa do problema no locomotor, mas por causa dessa descoordenação entre o sistema respiratório e o sistema locomotor. Ok? Aí agora tocou, tá com todos os mesmos no chão, vai deslocar e aí vai permitir que esse animal faça a expiração. Por que que isso é importante? Justamente quando esse animal está em inspiração, é mais ou menos quando a gente vai lá no Bob's e pede um milkshake lá e os caras dão um canudo pequeno. Esses canudos normais, mais estreitinhos. O que é que acontece? Se você pegar e for tentar sugar esse milkshake com esse canudo fininho, o que é que vai acontecer? Ele vai colabar, vocês concordam? Então, agora imagina um cavalo em alta velocidade, o volume de oxigênio que esse animal requer para fazer para oxigenar, né, todas as suas células, tá? Então, é por isso que é importante que tenha esses músculos aí segurando essa laringe, porque caso contrário, quem mantém essa laringe aberta para a passagem desse ar vai ser esses músculos. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Um colapso da laringe. E aí, por isso que é importantíssimo aqui a função do músculo cricoaritenoideu dorsal. Aqui vou mostrar para vocês um vídeo de uma endoscopia que a gente chama endoscopia dinâmica, no qual vocês vão observar como é que fica o movimento dessa laringe no momento do animal ao passo e ao trote. Então, vai ser acoplado aí um endoscópio, e aí um animal trabalhando, né? Olha aqui, olha como é que tá a posição dessa laringe, certo? A posição das cartilagens aritenoides. Elas estão em abdução completa. Olha aqui como fica esticada a relação das cordas vocais, certo? Por que que ela tem que ficar em abdução completa? Porque tem que permitir a passagem máxima de ar, tanto no momento da inspiração quanto no momento da expiração. Mais uma vez, abdução completa. Embaixo vocês observam as cordas vocais bem estiradinhas. Lógico, eles têm momento que esses animais eles vão deglutir, por isso que se fecha, mas nesse movimento, vocês observam, nessa imagem vocês observam a importância da abdução completa para permitir a passagem de ar. Okay? E quem está promovendo essa abdução completa? O músculo cricoaritenoideu dorsal. Aqui, uma outra imagem do animal ao trote, e vocês estão vendo que a abdução ela não é completa, certo? Ela tem uma abdução, mas a abdução dessa cartilagem ela não é completa. Por quê? Porque o animal não requer tanto oxigênio quanto como um animal que está no galope. Ok? E aí aqui observa como a rima glótica desse animal é menor do que a de um animal que está quando ele está em velocidade máxima.